Olá pessoal, saudações a todos. Bom, nós vamos na aula de hoje de redação propor aqui a discussão de um assunto, de um tema, e o propósito disso é a gente ter conteúdo suficiente, informação suficiente para produzir um texto dissertativo argumentativo. Então, hoje nós vamos aqui iniciar um debate sobre a eficácia da quarentena no combate ao coronavírus. Né? Como vocês sabem, a redação ela sempre aborda uma questão da atualidade, uma questão que é a questão do momento, e na nossa atual situação a gente não teria que falar de outra coisa a não ser da pandemia, né? E das medidas que se vem adotando para resolver esse problema. Importante que a gente entenda de princípio que a proposta desse debate sobre esse tema, sobre esse assunto, não é afirmar aqui ou negar a eficácia do que se tem feito para combater a disseminação do coronavírus. A nossa intenção aqui é apresentar alguns dados, algumas informações, para que a gente possa refletir, pensar um pouco sobre a eficácia da medida da quarentena no combate ao coronavírus, né? E além disso também considerar os impactos sociais e econômicos que a quarentena inevitavelmente provoca. Então nós vamos ver aqui alguns textos, algumas informações sobre a quarentena e a sua eficácia no combate ao coronavírus, para em seguida vocês produzirem uma redação, um texto dissertativo argumentativo, discutindo justamente a eficácia da quarentena no combate ao coronavírus. Ou seja, na opinião de vocês, essa medida ela é eficiente, ela é eficaz ou não? Essa medida, na medida em que ela traz alguns problemas, ela não é eficiente, ela não é eficaz. A questão aqui está aberta, cada um vai defender o ponto de vista que acha mais coerente. Então vamos começar aqui analisando alguns textos motivadores, que vão nos dar aí algumas informações sobre esse assunto. O primeiro texto motivador que eu trago para vocês é um artigo que foi publicado no portal UOL e tem como título o seguinte: Quarentena como estratégia para enfrentar coronavírus divide médicos. Vamos ao texto. A sensação de pânico instalada com a disseminação do novo coronavírus, que já infectou mais de 113 mil pessoas ao redor do mundo, cresce na medida em que os números são atualizados. As restrições impostas aos países identificaram a presença do vírus, em especial a China e a Itália. No entanto, dividem médicos ouvidos pelo UOL. Além disso, a tendência é que o vírus se torne corriqueiro a ponto de ser, no futuro próximo, apenas mais um tipo de resfriado. Então, a partir desse primeiro parágrafo desse artigo, a gente já observa algumas coisas. Primeiro, é importante observar que hoje, atualmente, no mundo já possui aí mais de 300 mil pessoas infectadas com o coronavírus. Então, esse número que o artigo traz aqui, ele está desatualizado. Mas isso acontece, segundo o próprio artigo informa, que a cada nova contagem, a cada dia que passa, o número de pessoas infectadas com essa doença aumenta, chegando ao ponto de dobrar dia após dia. A princípio, a medida que se tem adotado para combater a disseminação do vírus, ou seja, conter a disseminação do vírus ao redor do mundo, é as medidas de isolamento social. Porém, essa medida de isolamento social, ela é questionada por alguns médicos, ou seja, não é unanimidade entre a comunidade médica de que, de fato, a quarentena ela é eficiente para combater a disseminação do coronavírus. Então, o artigo aqui já traz para nós esse primeiro dado, de que a ideia de que a quarentena ela é eficaz na contenção da disseminação do vírus
não é apoiada por todos os médicos, ou seja, existem médicos que questionam a eficácia desse método. Comparado à China e à Itália, os dois países com o maior número de casos confirmados do novo coronavírus, o Brasil ainda vive uma situação considerada confortável. São 35 casos confirmados até a noite de terça-feira. Ao contrário destes dois países, o Brasil adotou medidas menos restritivas em relação à disseminação da doença, como o monitoramento de voos provenientes dos países considerados de risco e a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe. Para ficar em um exemplo, a Itália colocou em quarentena cerca de 16 milhões de pessoas que vivem na região da Lombardia, incluindo a cidade de Milão. O conceito de quarentena e seu objetivo, no entanto, geram opiniões divergentes. É um procedimento bastante controverso porque é impossível saber qual sua verdadeira eficácia. O que sabemos com certeza é que esse tipo de medida em larga escala, como o cancelamento de eventos, a proibição de aglomerações, traz impactos econômicos, sociais e psicológicos, argumenta o infectologista Leonardo Wiseman. Então, de acordo com a opinião desse médico aqui, o infectologista Leonardo Wiseman, não há nada que prove que a quarentena, ou seja, o isolamento social, de fato consegue combater a disseminação do coronavírus. O que se sabe é que quando os países lançam mão da quarentena, ou seja, eles adotam a quarentena, o que se gera com certeza são problemas econômicos, sociais e psicológicos. Então, de acordo com esse infectologista, a adoção da quarentena para conter o aumento da disseminação do coronavírus é uma coisa negativa, porque, na visão dele, não se sabe se isso funciona, e o que se tem certeza é que, quando se adota a quarentena, isso vai gerar problemas, como ele colocou aqui, econômicos, sociais e psicológicos. Então, se um de vocês forem produzir o texto defendendo a opinião de que a quarentena é uma coisa ruim, podem aqui aproveitar a opinião desse infectologista, já que, na visão dele, não há nada que comprove que a quarentena ela é eficiente para conter o avanço da doença nas populações mundiais. Vamos continuar aqui. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem orbitado nesse debate. Muita gente está questionando o porquê da OMS não ter decretado a situação de pandemia até agora. A questão é que não há confirmação de transmissão comunitária em todos os continentes, e eles acreditam que vão conter a epidemia antes de chegar nesse ponto, argumenta o médico. Em termos práticos, declarar uma pandemia mundial indicaria que os governos devem trabalhar não mais para conter um caso, mas se preparar para atender uma parcela considerável da população. Em seu boletim diário, a organização afirmou ontem que medidas que restringem a circulação de pessoas durante o surto devem ser proporcionais ao risco à saúde pública, ter curta duração e ser revisados regularmente à medida que surgem novas informações sobre o vírus. Então, nesse parágrafo aqui do artigo, ele também já está um pouco desatualizado, porque, de fato, a situação já é pandêmica, ou seja, a disseminação do coronavírus se espalhou pelo mundo inteiro e, portanto, já estamos na situação aí de pandemia. E numa situação como essa, a OMS sugere que medidas como a quarentena sejam adotadas, porém, levando em consideração a realidade de disseminação de cada local. Nós sabemos hoje que o que está acontecendo é que, independentemente do lugar ter ou não um número elevado de infectados, praticamente, pelo menos aqui no Brasil, todos os municípios têm adotado a quarentena. Uns com maior intensidade, outros com menos, mas de modo geral, todo o país se encontra nessa situação de quarentena. Mas observamos aqui que a OMS sugere que isso seja instaurado, ou seja, a quarentena, levando em consideração os casos de cada local. Aí a gente pode pensar, será que isso está acontecendo? Será que se para estabelecer a quarentena se está levando em consideração a situação local ou a situação geral? E mais do que isso, será que isso
está sendo revisto como se deveria, ou seja, se o uso da quarentena para combater o coronavírus, a disseminação do coronavírus, está sendo regularmente reavaliado. O que a gente percebe é que nós já estamos aí há mais de 2 meses, né, todos enclausurados, e não há, pelo menos até agora, nenhuma perspectiva de que as coisas vão aí voltar à normalidade, né? Então, diferentemente da recomendação da OMS, ou seja, que a adoção da quarentena ela deveria ser temporária, o que a gente vê hoje é que nós estamos todos de quarentena, sem ter até agora nenhuma perspectiva de quando a gente vai poder sair desse quadro, né? Inclusive, existe até a possibilidade de que as medidas de restrição da circulação das pessoas, ou seja, de isolamento social, venham até a ser intensificada com a adoção do lockdown, que seria a paralisação praticamente total de todas as atividades. A médica infectologista Joana d'Arc afirma que a quarentena deve ser adotada levando em consideração as particularidades de cada país. A mortalidade na Itália foi maior que na China. A população italiana é formada por mais idosos. Eles têm maiores possibilidades de complicações porque têm uma longevidade maior, argumenta D'Arc. Quando se faz o isolamento de indivíduos porque tem um alto risco de propagar a infecção, a ideia é tentar parar a propagação do vírus. É uma estratégia que é reconhecida como eficaz até certo ponto, dependendo do tempo de incubação da doença. Os relatos que nós temos é que houve diminuição da propagação da doença com a quarentena. Então vejam que para essa outra médica, né, a infectologista Joana d'Arc, ela entende que a quarentena ela é sim eficaz para diminuir a propagação da doença, mas ela também aqui observa a necessidade de que a adoção da quarentena leve em consideração o contexto local, ou seja, levar em consideração não apenas o número de pessoas infectadas, mas, por exemplo, o perfil da população. Como ela observou aqui, a população italiana, por ter uma grande quantidade de pessoas idosas, acabou sendo mais atingida. Então, ela defende aqui que a quarentena deve ser adotada, e ela entende que é eficaz, mas deve ser considerado também o perfil da população em que essa medida for adotada. Então, esse texto aqui coloca para a gente 2 possibilidades, né? Nós vimos a opinião daquele primeiro infectologista, o Leonardo Wiseman, que para ele não há comprovação da eficácia da quarentena, mas o que se sabe com certeza é que a quarentena ela traz problemas na economia, na sociedade e também em aspectos psicológicos. E já para a infectologista Joana d'Arc, a quarentena ela é sim eficaz, ela deve ser sim adotada, mas levando em consideração o perfil da população, da comunidade onde essa quarentena é adotada. Então a gente vê a partir desse texto que nós temos aqui argumentos tanto para se considerar que a quarentena é eficaz, como também se a gente quiser defender de que a quarentena não é eficaz. Se a gente quiser utilizar alguns pontos desse texto para defender a quarentena, nós podemos aqui citar a observação da infectologista Joana d'Arc, que, de acordo com ela, a quarentena ela vai diminuir a quantidade de pessoas infectadas. Mas se a gente quiser ir contra a quarentena, a gente pode aí utilizar a citação do infectologista Leonardo Wiseman, que vai dizer que não há qualquer comprovação da eficácia da quarentena e que o que se sabe com certeza é que a quarentena vai trazer problemas na economia, na sociedade e na psicologia da população, certo? Vamos agora passar, pessoal, para esse novo texto motivador que vai trazer para nós agora um dado, algumas informações sobre a situação da economia mundial por conta do coronavírus. A gente está vendo aqui um gráfico que é o impacto do coronavírus nas bolsas, certo? Então vocês estão observando aqui no gráfico, né, que a partir de janeiro de 2020 a gente percebe que as principais bolsas do mundo, como a bolsa de Xangai,
né, o índice Dow Jones, o Nike e o FTSE, que são aqui importantes bolsas mundiais, a partir de janeiro a gente percebe que elas estavam, todas elas, passando aí por uma situação de aumento, né? Isso elas estavam apresentando aqui, pelo menos até janeiro, alguns dados positivos em relação às economias. Com exceção, observem, do índice Dow Jones, que no começo de janeiro, ele estava aqui, como vocês podem observar, né, a partir de janeiro, ele estava em queda. Curiosamente, né, depois de fevereiro, que foi quando começou, ele começou a apresentar uma certa melhora, assim também com uma bolsa de Nike. Então, o índice Dow Jones e a Nike estavam aqui apresentando alguns sinais positivos ainda em fevereiro, mas depois de março a gente vai perceber a queda. Observem que a Bolsa de Xangai ela já estava em queda a partir de janeiro de 2020. Isso porque a Bolsa de Xangai é a bolsa chinesa. E nós sabemos que antes de começar a pandemia, né, antes de iniciar a pandemia, ou seja, esse vírus se espalhar pelo mundo todo, a China já estava sofrendo com isso. Então, observem que já desde janeiro de 2020, a Bolsa da China, a Bolsa de Xangai, ela já estava aí em queda. E a situação só piorou para todo mundo depois de março de 2020, em que todas as bolsas mundiais estão com dados negativos. Então, observem que até março de 2020, Xangai estava com uma porcentagem negativa de 2,9%, o índice Dow Jones de 7,5%, a Nike de 9,1% e a FTSE 100 um saldo negativo aí de 11% de queda em sua bolsa. Então vejam, pessoal, que as principais bolsas do mundo inteiro, né, estão já em março, mas o dado atual ele é ainda pior, todos em queda. Então observem que desde que houve o início aí da pandemia e, portanto, começaram a ser adotados as medidas de isolamento social, como a quarentena, as principais bolsas do mundo inteiro entraram em queda e hoje elas apresentam aí dados negativos, certo? Então, se, por exemplo, a gente quiser defender a tese de que a quarentena ela traz mais problemas que solução para o coronavírus, para combater o coronavírus, a gente pode usar aqui esse dado, né? Mostrar que uma das razões para a gente ser contra a quarentena é essa queda na economia mundial, como a gente está percebendo aqui claramente por meio do gráfico. Outra coisa também é o seguinte, mas se eu quiser mesmo assim defender, eu posso apresentar esses dados e dizer que ainda que a economia ela sofra com a quarentena, o mais importante seria preservar as vidas humanas e, como nós vimos, de acordo com a opinião da infectologista Joana Dark, quando você adota a quarentena, você diminui o número de pessoas infectadas, certo? Então a gente está vendo aqui dois dados que nós podemos usar, um para defender a quarentena e outro para ir contra a quarentena. Então, se alguém for, por exemplo, contra a quarentena, pode usar aqui esse dado. Se for a favor, se concordar, pode apresentar os dados, ou seja, mostrar que a economia mundial de fato tem caído. Porém, mesmo com a queda da economia, com a quarentena, o que se observa é que o número de pessoas infectadas ela tende a cair. Ou, pelo menos, a não crescer bastante. O próximo texto motivador é uma charge, certo? Então, o texto motivador 3 traz para a gente uma charge. Vamos à leitura da charge. Depois de analisar o coronavírus, me empresta o microscópio. Precisa analisar o PIB. Então, veja que a charge aqui está falando de maneira irônica o impacto da quarentena e por conta do coronavírus na economia. Então, quando ele diz que precisa analisar o PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? É a medida aí que se analisa o crescimento econômico dos países.
Quando se diz que se quer analisar o PIB com microscópio, ele está querendo dizer o que com isso, de maneira irônica? Ele está querendo dizer que a quarentena reduziu o PIB dos países, ou seja, tornaram os países mais pobres, certo? É isso que a charge, né, de maneira irônica, de maneira satírica, ela vai sugerir para a gente de que a quarentena, né, ela provocou aí a diminuição do PIB de todos os países que adotaram essa medida como combate ao coronavírus. Nessa outra charge, né, o texto motivador 4, aí já apresenta para nós uma outra realidade, que seria a realidade daquelas pessoas pobres que moram nas ruas, que para elas adotar a quarentena ou não faz diferença nenhuma, já que elas não têm onde morar. Então vejam o que fala aqui a mulher da charge. E para quem a casa é a rua, como se faz quarentena? Então veja que, ainda que seja uma charge, ou seja, um texto cômico, ele coloca aqui um problema real, que é o problema das pessoas que moram na rua e que, portanto, não têm onde morar, não tem onde elas ficarem isoladas para não se contaminarem. O que é que se tem feito para pensar na situação dessas pessoas, para que essas pessoas também sejam protegidas? Né? Essas medidas de isolamento social levarem em consideração também as pessoas que moram nas ruas. Então, a partir daí, a gente pode até usar esse dado para questionar a eficácia da quarentena, porque de maneira bem realista, a gente observa o seguinte, que é impossível você colocar todo mundo dentro de casa, porque a gente vai ter casos como esse de pessoas que não têm onde morar. Então, numa situação como essa, isso já quebraria a lógica da quarentena, no sentido dela ser eficiente para combater a disseminação do coronavírus, porque, efetivamente falando, não há como a gente colocar todo mundo dentro de casa. Vai ter sempre alguém que vai estar aí do lado de fora, como essa charge aqui sugere, que seriam os moradores de rua. Então aqui já traz também a questão social e econômica. O texto motivador 5 é uma capa da revista Isto é Dinheiro, e ela vai trazer nessa capa, em destaque, a seguinte notícia, né? O fantasma da miséria. Desemprego em massa, fome e convulsão social estão entre as consequências previstas do colapso econômico causado pela pandemia de Covid-19. É possível proteger o Brasil e o mundo de uma tragédia humanitária? Então, essa matéria aqui, que foi publicada na revista Isto é Dinheiro, ela sugere, já a partir da manchete, a manchete já deixa isso muito claro, que essas medidas de isolamento que acabaram culminando numa diminuição da produção da sociedade, né, já que a gente tem aí uma série de serviços que hoje estão parados sem funcionar, muitas pessoas que perderam seus empregos, vários setores produtivos que hoje se encontram totalmente parados, né, devido à adoção da quarentena como uma medida de enfrentamento da disseminação do coronavírus. Isso, de acordo com alguns economistas, vai levar o mundo a uma situação de miséria, ou seja, muitos países vão registrar pessoas que vão passar a ter fome, a passar fome, devido ao fato de não terem trabalho, de não terem como se sustentar. E também os próprios países, né, na medida em que paralisaram praticamente a sua atividade econômica, então os próprios governos não teriam muito como arrecadar, portanto eles não teriam condições de amparar as pessoas que estão numa situação de dificuldade econômica. Isso irá gerar, é o que se imagina, uma situação de miséria mundial, onde a gente vai ter, por exemplo, casos de pessoas que vão passar a ter fome, porque não tem como ganhar dinheiro, não tem como trabalhar, então não vão ter como se sustentar. Isso seria provocado por essa paralisação da atividade econômica devido à adoção da quarentena como uma forma de conter a disseminação do coronavírus. Então, esses textos que nós colocamos aqui, né, apresentando o lado da economia, o lado da sociedade, mas também mostrando que, ainda que a quarentena possa trazer esses problemas, ela é
a forma que se tem, pelo menos até agora, para se controlar o número de pessoas infectadas, isso coloca a gente diante desse dilema. O que seria mais correto? Ser contra a quarentena, já que ela provoca prejuízos financeiros e sociais, ou ser a favor da quarentena, já que ela é, até hoje, a medida mais eficaz para conter o número de infectados. Ou existe a possibilidade da gente conjugar as duas coisas, ou seja, adotar a quarentena e, ao mesmo tempo, pensar em formas de não fazer com que a economia seja prejudicada. Será que nós podemos pensar em formas de fazer isso? Né? Então, esse é um tema que permite que a gente assuma aí diferentes lugares, diferentes pontos de vista e defenda teses diferentes. Então, diante de um tema como esse, eu posso me colocar a favor da quarentena, eu posso me colocar contra a quarentena, ou eu também posso defender a quarentena, mas também pensar em formas de as economias dos países melhorarem, mesmo adotando esse sistema. Mas os dados que nós temos hoje, como nós vimos, né, no texto e também naquele gráfico, é que as principais economias do mundo, as principais bolsas do mundo, estão desde janeiro em queda. Então, baseado nisso que nós discutimos hoje, pessoal, qual é a proposta de redação? Vamos aqui. Baseando-se nos textos motivadores apresentados, elabore um texto dissertativo argumentativo, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, na modalidade culta da língua portuguesa sobre o tema A eficácia da quarentena no combate ao coronavírus. Então, esse aqui é o tema da redação que vocês vão produzir, e como eu falei, baseado nesse tema, vocês vão pensar: de fato é quarentena eficaz? De fato, nós devemos adotar a quarentena, mesmo levando em consideração os prejuízos que ela traz para a economia e para a sociedade de maneira geral? Qual é a opinião de vocês sobre isso, nesse debate? Eu vou colocar também agora um vídeo onde um médico chamado Davi Wip vai colocar a sua opinião sobre a quarentena, e as opiniões que ele vai trazer também vão servir para a gente ter aí uma ideia mais clara, termos mais informações, e aí a gente poder nos posicionar, estabelecer um ponto de vista, estabelecer uma tese e ter formas de argumentar, seja qual for a tese que a gente adote. Então, esses textos que eu tentei mostrar para vocês são textos que fazem com que a gente pense esse problema de maneira ampla, de maneira que a gente pense na questão da saúde, na questão de se conter a disseminação, mas a gente também pensar nos impactos sociais e econômicos das medidas que estão sendo adotadas para conter a propagação do coronavírus, como, por exemplo, a quarentena. Então, vocês vão assistir agora esse vídeo de 5 minutos, e depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão partir para a produção do seu texto dissertativo argumentativo sobre o tema que já foi apresentado. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cultura, o coordenador do Comitê de Contingência do Coronavírus em São Paulo afirmou ainda que não é hora de afrouxar o isolamento social e que as medidas de contenção adotadas no estado paulista têm se mostrado eficazes para achatar a curva de casos da Covid-19. O resultado que se tem hoje está de acordo com o que tinha sido projetado um mês atrás, ou ele está aquém ou além? Nós não fomos surpreendidos em nada, mas há uma movimentação muito importante que é o distanciamento social. Qual o objetivo do distanciamento? É diminuir o número de infectados, tentar achatar a curva e, quando esta curva ela dá o pico, esse pico seja mais baixo. A ideia é enfrentar uma montanha, não o pico Everest. Isso é muito importante, porque a população não está entendendo, e é difícil de entender. A população fala, mas vocês disseram que o pico seria em abril, agora em maio. Isso é boa notícia. É que essas medidas de contenção, elas foram importantes. Graças a 3 fatores, ao meu ver. Uma política adequada do Estado, graças a uma boa divulgação da imprensa e graças à população ter aderido. Nós temos um número médio de 50% de adesão, às vezes mais,
é um número bom. O objetivo é sempre maior, chegar a 70%. Mas entendendo que o Estado de São Paulo não parou, né? As indústrias estão funcionando, as necessidades essenciais estão funcionando e as pessoas se locomovem, eu entendo que nós estamos alcançando os objetivos e, com isso, achatando a curva da ascensão da epidemia. Doutor, no último dia 31, o país experimentou um pico atípico dos casos de coronavírus. Eles subiram 24% em 24 horas. Já se sabe por que isso aconteceu? Foi meramente uma questão de divulgação conjunta de resultados de exames ou houve, de fato, algo diferente naquele momento? Temos que ter cuidado porque vão ocorrer degraus. Não é? O que está acontecendo? Por exemplo, em São Paulo, por conta da falta de insumos, houve um acúmulo de exames que ultrapassou 17 mil. Então, na hora que você vai pondo esse número em dia, hoje nós estamos em 6 mil, em algum momento vai haver um novo degrau, tanto do número de casos como o número de óbitos. O número de óbitos está praticamente resolvido, porque os exames foram atualizados, mas é bem provável que o degrau deve-se à realização de exame, resultado e edição do exame. Doutor, o senhor falou que os vários modelos que estão sendo considerados têm apresentado resultados muito semelhantes. Já dá para projetar um momento de afrouxamento das medidas de isolamento ou ainda é cedo para falar nisso? Por enquanto é o desejo de todo mundo, inclusive o nosso. Mas você não projeta afrouxamento na curva ascendente da epidemia. Nós estamos na curva ascendente. Então, o governador, atendendo a solicitação do grupo, estabeleceu que esta quarentena vai até o dia 10 de maio. Foi uma discussão hoje pela manhã e teve um resultado unânime. Você colocar 15 pesquisadores, 15 cientistas juntos, você objetiva consenso. Hoje nós tivemos unanimidade. Todos foram a favor e justificaram cientificamente a permanência de quarentena até o dia 10. E claro, se você tiver um fato novo de um lado e de outro, você reconversa. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia, ou de uma forma mais próxima, ou por WhatsApp, mas nós estamos acompanhando absolutamente tudo. Então, qualquer diferença implica em novas discussões e, eventualmente, novas decisões. O virologista Paulo Zanotto comentou com a nossa equipe que algumas pessoas que positivaram para a Covid-19, testadas depois, não apresentaram anticorpos. O senhor já teve algum relato neste sentido? Ele é possível e indicaria o que, se confirmado? Eu, como vocês sabem, eu tive uma infecção de média intensidade com o PCR positivo no primeiro dia de sintomas. Então, eu sou um indivíduo positivo. Fiz uma sorologia que deu IgG positivo e IgM negativo. Então, teoricamente, eu tenho anticorpos protetores. Hoje, a pedido de um médico, eu fiz um teste rápido, que deu negativo. Então, nós estamos ainda em busca do melhor exame com o melhor fator preditivo. Menos falso negativo e menos falso positivo. Não é fácil. Os laboratórios que já estão fazendo as sorologias, eles têm inúmeras dificuldades para achar o melhor teste. Isso é assim, não é? Todo começo de avaliação de testes, a investigação culmina em um árduo trabalho. Quer dizer, nós ainda estamos em busca dos melhores testes.